Minha namorada e eu nos mudamos para um lugar maior há cerca de uma semana. Não foi um preço ruim pelo tamanho e o espaço extra é ótimo, considerando que ambos temos gatos. As primeiras noites foram ótimas, sem problemas. Passamos as primeiras noites estressados com cada barulho da casa e tentando manter os animais calmos, já que ambos estavam em um lugar completamente novo. Bem, cerca de 3 noites atrás, começamos a notar um comportamento estranho de nosso gato mais velho. Ela começou a dormir ao pé da nossa cama e ficava olhando para o corredor a noite toda. Ambos acordamos com ela com os pelos eriçados e sibilando para o corredor vazio. Minha namorada percebeu primeiro na primeira noite em que algo começou a acontecer. Ela acordou para ir à cozinha pegar algo para beber e disse que ouviu vozes da cozinha. Não pensando em nada disso, ela continuou indo até lá e, quando chegou perto, disse que ouviu um barulho alto de SHH e então a casa ficou completamente silenciosa. Na segunda noite, eu não conseguia dormir devido ao estresse do trabalho. Levantei para usar o banheiro e percebi nosso gato mais velho ao pé da cama novamente, mesma posição que antes, apenas fazendo um miado profundo e rosnante. Fiz minhas necessidades e voltei para a cama, eventualmente adormeci. Na manhã seguinte, minha namorada e eu tivemos que acordar cedo e ela me perguntou quantas vezes eu levantei da cama porque ela continuava acordando com passos pelo corredor. Ela descreveu como botas em um chão de madeira. Na última noite, finalmente ouvi eu mesmo. Acordei com o gato sibilando e ouvi o que parecia alguém andando de um lado para o outro no corredor por cerca de 10 minutos. Eu sei que estar cansado poderia ser um fator, mas era audível o suficiente para ouvir claramente. Decidi compartilhar isso porque o que quer que seja isso decidiu fazer algum barulho cerca de 1 hora atrás. Estávamos dobrando a roupa no quarto e parecia que uma panela grande bateu no chão e alguém suspirou alto e bateu na parede da cozinha. Quando fomos investigar, nada estava perturbado. E antes que alguém pergunte, não sou cético. Sim, verificamos todos os espaços apertados. O costume que tenho porque a maioria das pessoas falha em mencionar danos causados pela água. Não há sinais de invasão, apenas insetos. O espaço acima da casa está limpo e o debaixo da casa está cheio apenas de encanamentos porque nós isolamos os canos no primeiro dia. Sem drogas ou álcool entre nós, sem histórico de doença mental também. Não temos certeza do que está acontecendo exatamente, mas seja lá o que for, está extremamente ativo e tem sido nas últimas noites. Agora, a última noite foi sem incidentes ou nós dormimos demais para notar. Não estou me preparando para o trabalho no momento. A única coisa estranha é que acordei com meu gato mais velho perto da minha cabeça, o que é fora de seu comportamento. Ela é doce quando quer, mas nunca faz isso. Sempre me disseram que gatos afastam espíritos malignos. Os egípcios os adoravam, o que nos faz pensar por quê. Para responder a qualquer pergunta, sim, há sensores e alarmes em minha casa. Verifiquei cada canto e recanto nesta casa, exceto por insetos e poeira, não há sinais de vida humana ou animal nos espaços apertados. O espaço de rastejar abaixo da minha casa está trancado com firmeza e não há sinais de gambás ou guaxinins. A casa foi construída na década de 70 e conseguimos um ótimo acordo no local porque concordamos em alugar para comprar. A única história que conheço é que a senhora mais velha que morava aqui antes era um pouco acumuladora. Os aquecedores de rodapé foram instalados pouco antes de nos mudarmos, então eram modelos novos e mal faziam barulho. A geladeira não faz gelo e havia apenas um ponto fraco no chão, mas é tão fora de caminho que você realmente tem que tentar pisar nele. Minha namorada sempre foi sensível a ouvir coisas, como eu sempre tive a visão disso. Infelizmente para mim. Nunca mexi com nada do oculto, sem tabuleiros ou rituais, nada do tipo. Tive experiências desde que me lembro e poderia dar alguma história sobre elas. As experiências de minha namorada que a desencadearam foram quando uma amiga dela e ela fizeram aquela coisa do rádio com estática. Ela me disse que era quando você ligava um rádio em uma estação que tocava apenas estática e fazia perguntas, e ela jura de pé junto que algo lhe disse sobre a passagem de um membro da família que realmente aconteceu cerca de 1 mês depois. Ainda não tentei defumar a casa como alguns de vocês sugeriram. Sempre senti que os gatos eram um repelente de fantasmas e demônios feito pela natureza.
Isso aconteceu, eu acredito, em julho ou agosto de 2017. Meu marido, nossas 3 filhas e eu estávamos na praia, tendo um encontro com alguns dos meus familiares que moravam na área. Foi um momento muito agradável e bom para me conectar com todos, mas depois de algumas horas, minha segunda filha mais velha, com 13 anos na época, veio até mim e pediu para eu levá-la para casa. Eu pude perceber pelo seu rosto e tom de voz que ela estava bastante cansada. Ela e eu somos introvertidas, tenho certeza de que ela estava menos do que animada em passar uma bela noite de verão com suas primas que são todas bem mais velhas do que ela. Eu também não estava me sentindo muito bem, então encontrei meu marido e avisei a ele que eu iria levá-la para casa e para avisar nossas outras filhas. Entramos no carro, trouxemos 2 carros, já que meu marido veio para a praia sozinho depois de jogar golfe, e fizemos a curta viagem de 5 minutos de volta para nossa casa. Foi só quando estacionamos, subimos na varanda e mexemos na maçaneta da porta que percebemos que estava trancada e não tínhamos uma chave. Meu marido tinha a principal e a ausência de uma pedra falsa no jardim me disse que minha filha mais velha mais uma vez usou a chave reserva para entrar e a deixou dentro de casa. Isso tudo foi muito inconveniente, mas nada que não tivesse acontecido antes, então disse para minha filha ir para trás e tentar entrar pela janela enorme acima da pia da cozinha. Enquanto ela fazia seu caminho ao redor da casa, tentei ligar para meu marido apenas no caso de ela não conseguir entrar, mas ele não atendeu o telefone. Novamente, nada muito fora do comum, a recepção na praia é terrível e ele provavelmente estava muito ocupado de qualquer maneira. Eu estava no meio de tentar ligar para minha filha mais velha quando olhei pela janela ao lado da porta da frente, que permite ver até a cozinha nos fundos, e vi minha filha em pé na entrada da cozinha. Estava escuro por causa da tela, então só pude distinguir a silhueta dela, mas era definitivamente ela. Eu conheço minha filha, ela é bem baixinha como eu e tem uma figura muito pequena como minha mãe, e eu poderia reconhecê-la de longe. Vem desbloquear a porta agora, lembro-me de ter chamado, mas ela não se moveu. Pela forma como ela estava parada, pude perceber que ela estava me encarando, mas não se mexeu um músculo. A princípio, pensei que talvez ela estivesse no celular ou algo assim, mas eu podia claramente ver seus braços de ambos os lados dela. Ela estava em uma posição bastante estranha também, com os pés bem afastados e os braços ligeiramente levantados dos lados. Eu ainda não me sentia desconfortável, mas estava muito confusa com ela, e continuamos a nos encarar por mais vários segundos. Lily, lembro-me de dizer novamente, não mais do que 5 segundos depois que seu nome saiu da minha boca. Minha filha saiu correndo do lado da casa e subiu os degraus me dizendo que não conseguiu entrar porque havia uma tela na janela da cozinha e ela não conseguiu retirá-la. Eu olhei para minha filha, minha verdadeira filha, por vários segundos com o que deve ter sido uma expressão muito aterrorizada, porque seu rosto instantaneamente se acalmou quando ela me perguntou se tudo estava bem. Eu não consegui responder e lembro-me de sentir todo o meu corpo começar a tremer enquanto eu olhava lentamente de volta para a janela e para dentro da casa. Talvez eu tivesse imaginado. Não, essa coisa na minha casa agora estava na sala de estar, ainda em pé naquela posição estranha e me encarando, mas agora pelo menos a 10 metros de distância. Medo e adrenalina percorreram minhas veias de uma maneira que só uma mãe pode entender, e praticamente puxei minha filha daqueles degraus enquanto corríamos para a casa do vizinho para pegar uma chave reserva. O que quer que estivesse na minha casa tinha sumido quando voltamos, ou pelo menos fora de vista da janela, mas não deixei minha filha sair da casa do vizinho até ter inspecionado cada centímetro para ter certeza de que não havia intruso. Quando mais ou menos me acalmei e tinha certeza de que ninguém estava dentro, tudo começou a parecer mais e mais ridículo enquanto se desenrolava na minha cabeça. O cérebro humano automaticamente tenta dar uma explicação lógica para tudo, então quanto mais eu pensava sobre isso, mais sentia que tinha imaginado. Mal considerei chamar a polícia. O que eu diria a eles? Olá, policiais, vi algo na minha casa que parecia exatamente com minha filha, mas não sei o que era porque ela estava ao meu lado quando aconteceu. Absolutamente não, e eventualmente atribuí a minha exaustão ou o que quer que seja, porque honestamente, o que mais poderia ter sido? A última coisa que eu queria me preocupar era com algo aleatório na minha casa agindo como a garota do filme O Chamado. Não contei para minha filha sobre minha experiência, só me desculpei por surtar um pouco e disse a ela que achei que vi um ninho de vespas. Uma mentira terrível,
verdadeiramente, mas ela estava ou muito cansada ou não se importava o suficiente para questionar, e ela e eu fomos direto para a sala de TV para assistir ao seu programa favorito, Mentes Criminosas. Não era exatamente minha primeira escolha de programa depois do que acabará de acontecer, mas se significasse manter um olho na minha filha pela noite, eu estava mais do que feliz em obedecer. Eu sei que disse que atribuí isso à imaginação, mas ainda não conseguia me livrar da sensação de que minha garota estava em perigo. Isso me atormentou pelo resto da noite, e devo ter verificado ela dormindo pelo menos 5 vezes. Mais de 3 anos depois, ainda penso nisso com frequência, e parece estar menos e menos como um sonho aterrorizante. Estou quase certa de que havia algo na minha casa naquela noite. Deixe-me saber o que você pensa sobre isso. Estou exagerando? Nada aconteceu desde então e nunca contei para meu marido ou qualquer outra pessoa, mas isso ainda atormenta minha mente até hoje. Começarei dizendo que sou um ávido comprador de produtos de segunda mão na Goldville. Metade dos móveis do meu quarto e meu armário são da Goldville. Dito isso, nunca aconteceu nada parecido comigo antes e nos anos que se passaram desde que isso aconteceu, não tive experiências semelhantes. Eu estava fazendo compras casualmente um dia quando me deparei com algo que achei legal, uma flor prensada emoldurada em um papel antigo com uma caligrafia desbotada e elegante abaixo, soletrando o nome científico da flor. A moldura parecia ter sido pintada com esmalte de unha roxo e era muito, muito maior que o papel, de uma forma que chamava a atenção, mas meio descentrada. Eu teria colocado de volta, exceto que as flores pareciam esquecidas, que são minhas flores favoritas de todos os tempos. Então, gastei $3 nele, assim como $3 em uma moldura de imagem menor e mais moderna. Meu objetivo original era colocar a flor e o papel na outra moldura e pendurá-la, mas assim que cheguei em casa, ficou claro que isso não ia acontecer. O papel marrom na parte de trás da moldura roxa já estava rasgado, então, quando terminei de rasgá-lo, percebi que a moldura da imagem não estava apenas grampeada, mas também pregada. Sim, eu poderia ter passado os 45 minutos extras retirando todos os pregos e grampos, mas não fiz. Sou preguiçoso. Apenas a pendurei do jeito que estava. Durante 2 semanas seguidas, toda noite, aquela moldura de imagem cairia da parede. Não importava como eu a pendurasse, com um gancho, tachinhas, ganchos reais, até mesmo pregos. Ela estaria no chão de manhã, às vezes me acordando quando caía. Algumas vezes, quando eu acordava, ouvia barulhos nas paredes, como se um animal estivesse se movendo lá dentro. Eu levantava e encostava o ouvido na parede, tentando seguir o som para poder dizer ao meu pai onde procurar de manhã. Meu pai nunca encontrou nada, mas eu estava tão certo de que algo estava se movendo lá dentro que ele chamou um profissional de controle de pragas. O cara não encontrou fezes ou sinais de vida, mas concordou em deixar algumas armadilhas no sótão. Antes de explicar a próxima parte, deixe-me descrever meu quarto para vocês. Era um quarto bastante grande, considerando que eu só tinha uma cama de solteiro encostada na parede mais distante da porta. Apesar de eu ter 1,78 metros, o quarto parecia ainda maior. A janela ficava diretamente sobre a minha cama e eu gosto de deixar as cortinas abertas porque gosto de luz natural e de olhar para a lua quando durmo. Havia também um banheiro adjacente a outro quarto idêntico na mesma parede da entrada. Se você entrasse mais no banheiro, onde fica o vaso sanitário, havia uma porta para o sótão. Havia uma quantidade razoável de espaço lá dentro, mas eu só ia lá quando precisava, porque havia pequenos túneis e bolsões de escuridão que levavam para dentro das paredes da casa, o que me deixava arrepiado. Foi lá que o cara das pragas colocou as armadilhas, mas eu as verificava todas as manhãs e não encontrava nada. Ficava ainda mais frustrado quando os barulhos começavam a acontecer mais cedo no dia ou no crepúsculo, aumentando em frequência, e havia um cheiro horrível, que não consigo explicar, parecia vir das paredes agora também. E para ser honesto, cerca de 11 dias depois, me acostumei com o cheiro, e só me incomodava um pouco. Só me lembro de quão ruim era quando outra pessoa entrava no meu quarto porque ela recuava ou comentava sobre isso e geralmente não ficava por muito tempo. Por volta do período de 2 semanas, percebi que não estava lidando com guaxinins nas minhas paredes.
Acordei com um som de batidas, desta vez como se alguém estivesse batendo na minha porta no meio da noite. Gritei para dar um segundo e colocar uma calça, e as batidas quase em pânico pararam. Abri a porta do meu quarto para ninguém e, apesar de ser um medroso de verdade, tinha tanta certeza de que era alguém da minha família que verifiquei a casa toda, liguei todas as luzes e acordei meu pai e minha irmã que aparentemente estavam dormindo profundamente para perguntar o que estava errado. Depois, verifiquei as fechaduras e as portas, peguei uma faca, eu era um medroso, ok? E voltei para o meu quarto cautelosamente. Algo sobre até mesmo entrar naquele quarto fazia os pelos do meu pescoço se arrepiarem, acionava meu instinto de luta ou fuga, então, por mais que eu tentasse, não conseguia voltar a dormir. Eu me sentei imóvel, ouvindo qualquer coisa. Finalmente, me permiti deitar e ficar confortável, e não demorou 10 minutos para ouvir um som de batidas fraco. Não vinha da minha porta, não. Vinha das minhas paredes. Não fiquei lá tempo suficiente para investigar após essa realização. Não, senhor, eu saí correndo daquele quarto e fui dormir com a minha irmãzinha em seu quarto. Ela já estava assustada porque eu a acordei sacudindo ar, e não se importou que eu dormisse lá de qualquer maneira. No dia seguinte, antes da escola, tive que voltar lá para me trocar. Cheirava pior do que eu me lembrava, talvez porque eu não tivesse dormido lá por um tempo, e simplesmente ignorei o cheiro. Ignorei o barulho. Levei cerca de 3 minutos me arrumando e depois corri. Quando voltei eu não estava apenas com medo, estava com raiva. Se aquilo fosse algum tipo de espírito, como eu pensava que poderia ser, não tinha nada a ver ficar rondando meu quarto como se fosse o chefe. Não poderia me machucar se eu não estivesse com medo, eu pensava. Então, assim que cheguei em casa, fui direto para o meu quarto. Limpei um pouco, pendurei novamente minha flor e depois apaguei a luz e sentei na minha cama, esperando. Esperei até que começasse, por cerca de 1 hora, até algo me fazer sentar. Não posso dizer exatamente o que foi. Não é como se tivesse ficado mais frio ou mais escuro, estava apenas começando a escurecer e minhas janelas ainda iluminavam completamente o quarto, e eu tinha luzes de fadas penduradas sobre uma escrivaninha no canto. Mas parecia mais escuro, se é que isso faz sentido. O ar estava pesado. Sentei-me e forcei meus ouvidos até ouvir um som fraco, primeiro em uma parede, depois em outra mais próxima de mim, depois em uma mais distante, perto da minha escrivaninha. Então, fiz a coisa mais estereotipada que se pode fazer e disse: alô? Nada. Tem alguém aí? Nada. Até o som das batidas parou. E então fiz algo que me arrependo um pouco porque confirmou minha teoria de que não era um animal. Eu disse: se alguém estiver aí, apague minhas luzes. Apontei para as luzes de fadas, mas não vi nada acontecer a princípio. Então, apenas o suficiente para me fazer revirar os olhos para mim mesma, elas se apagaram. Disse ao espírito para sair, que aquele era meu quarto e ele não era bem-vindo ali. Na verdade, isso me fez sentir melhor, fez o ar ficar mais leve. Fui para baixo, jantei e quando voltei para dormir, a moldura estava no chão. Dessa vez, a queda quebrou o vidro e a moldura bastante. Limpei os cacos, coloquei a coisa encostada na minha parede e relaxei lá dentro até não sentir mais medo. Eventualmente, fui para a cama. Foi naquela noite que experimentei pela primeira e única vez a paralisia do sono. Acordei no escuro, deitado de bruços. Meu rosto estava voltado para a porta do banheiro e para minha escrivaninha. Não conseguia ver a porta do meu quarto ou a parede onde pendurar a imagem. Não entrei em pânico a princípio. Sabia que não podia me mexer, mas fiquei aliviado por ter escapado do meu sonho, embora agora não me lembre do que tinha sido. E então percebi que não estava sozinho. Não conseguia ver nada, mas sabia que não estava. Podia sentir a presença, distintamente masculina, e podia sentir a escuridão no meu quarto intensificar. As sombras projetadas pela janela se moviam na parede enquanto ela ou ele se aproximava de mim. Eu olhava para a porta do banheiro, sabendo que se conseguisse apenas mexer os dedos e os dedos dos pés, poderia iniciar meus membros em ação e escapar, mas não conseguia. A cama estava pressionada dos 2 lados, perto dos meus pés,
Como se algo tivesse colocado as mãos de ambos os lados dos meus pés. Então, pouco a pouco, senti aquelas mãos invisíveis se movendo cada vez mais para cima. Conseguia sentir o calor da respiração nas minhas panturrilhas enquanto eu estava congelado de terror. Vi a cama se mexer com meus próprios olhos, bem perto da minha cabeça inclinada, comprimindo-se como se alguém estivesse exercendo pressão sobre ela, mas não havia nada lá. A respiração quente saía diretamente no meu pescoço. Ela tocou meu quadril, sua mão maior que a extensão das minhas costas, maior do que qualquer mão que eu já tinha visto. Não era inadequado, eu acho que você poderia dizer, mas era algo muito próximo disso. Era possessivo. Não consegui ver a coisa, mas podia senti-la, podia sentir sua intenção. Não parecia agressivo ou violento, mas parecia malicioso e, acima de tudo, parecia arrogante. Acho que se eu tivesse visto seu rosto, ele teria um sorriso, e isso me assustou tanto que finalmente me soltei de seu domínio. Tropecei até o banheiro até o próximo quarto, literalmente incapaz de parar de gritar até que estivesse lá embaixo. Meu pai e minhas duas irmãs correram em minha direção, preocupados, e eu imediatamente desabei em lágrimas. Contei com vocês o que aconteceu quando finalmente me acalmei o suficiente. Minha irmã mais velha foi rápida em dizer que foi apenas um sonho, um acontecimento cientificamente explicável, mas meu pai e minha irmãzinha estavam um pouco mais dispostos a acreditar que era algo paranormal. Crescemos ouvindo histórias assustadoras sobre a casa mal-assombrada do meu pai e até hoje todos nós somos crentes. Joguei fora a imagem uma semana depois, uma semana sólida dormindo no sofá. Pensei muito quando começou, mas não foi preciso muita dedução para concluir que qualquer espírito que me assombrava estava ligado àquela moldura. Enquanto a jogava fora, notei que o interior da moldura estava revestido de uma substância vermelha viscosa e pegajosa e cheirava horrivelmente, assim como o meu quarto cheirava. Era impossível lavar aquela coisa. Levei bons 10 minutos e muito desperdício de água. Algumas outras coisas assustadoras aconteceram também, mesmo depois que me mudei, mas não foi tão ruim. E, por mais que eu odeie ser essa pessoa, assim que comecei a me interessar pelo quaquerismo e pela espiritualidade e me tornei mais religioso, todos esses problemas pararam completamente. O que acho interessante é porque fiz este post em primeiro lugar. Saí do meu pai com um amigo e não voltei a morar lá no início da pandemia. Cerca de 4 meses depois, tornei-me mais religioso e foi como se um peso fosse retirado do meu peito. Ao mesmo tempo, 3 coisas aconteceram que acho que valem a pena ser mencionadas, embora não tenham me assustado. A última descobri hoje. Primeiro, meu pai e seu funcionário transformaram meu antigo quarto em um escritório quando me mudei. Na mesma semana em que comecei a me sentir mais como eu mesmo, o funcionário desceu as escadas parecendo extremamente desconfortável, com um monte de papéis na mão. Eram páginas impressas que aparentemente saíram da impressora. Era uma apresentação de slides que minha irmãzinha tinha feito para a escola no 9º ano. Estava imprimindo as páginas em loop repetidamente. Tinha desligado a impressora várias vezes, mas ela continuava ligando e imprimindo as mesmas páginas, aparentemente fazendo isso a semana toda, ele disse, e estava começando a assustá-lo. Mas o engraçado é que a impressora estava quebrada há quase 1 ano. Nunca conseguimos fazê-la funcionar ou até mesmo ligar, e já tínhamos outra impressora naquele ponto. Meu pai simplesmente nunca se deu ao trabalho de jogá-la fora. Além disso, era final de verão naquela época e minha irmã estava prestes a entrar no 10º ano. Não demorou 5 minutos depois que ele disse isso e ouvimos um estrondo alto e 2 gritos lá de cima, enquanto minha irmã e sua amiga estavam no banheiro. De alguma forma, o espelho gigante dela de 23 quilos caiu no chão e se despedaçou em 1 milhão de pedaços. Estava encostado na parede e precisaria de muita força para derrubar aquilo. Não é algo que aconteça por acidente. Tanto Ben quanto a amiga foram embora rapidamente depois disso, assustados. Embora Ben tenha feito um trabalho melhor em esconder isso. Terceiro, meu pai já teve paralisia do sono uma vez, e apenas uma vez. Ele acabou de me contar, e enquanto ele me contava, eu senti uma sensação muito perturbadora. Foi dentro de um período de 2 semanas do incidente do espelho. Então, e se eu nunca me livrei realmente do espírito? E se ele me seguiu, perdeu o controle sobre mim e estava procurando um novo hospedeiro?
Minha irmã está mais deprimida do que nunca em sua vida, assim como eu estava quando me mudei, e eu me sentia como se estivesse enlouquecendo. É uma suposição, mas vale a pena apostar. Se você leu até o fim, obrigado, e por favor me avise o que você pensa. Eu era meio idiota quando criança. Fazia muitas coisas ridículas, mas esse encontro, deixe-me te contar, me ensinou uma lição sobre invadir lugares que realmente deveriam ser deixados em paz. Era no meio do verão, eu e meus amigos estávamos sentados em uma cerca de madeira fumando cigarros, pensando no que fazer com nós mesmos. Um dos meus amigos sugeriu um hospital abandonado na estrada perto da minha casa. Estávamos incertos a princípio, já que ouvimos muitas histórias de pessoas que foram anos atrás, antes de ser lacrado novamente. Depois de muita discussão, fomos até lá e estava lacrado com tábuas pregadas nas janelas. As portas estavam seladas, então não havia como entrar por ali. Estávamos prestes a ir embora e voltar para casa, mas felizmente lembrei que tinha algo em casa que poderia tirar as tábuas. Enquanto escalávamos pela janela, finalmente entramos. Era como entrar em uma espécie de túnel do tempo, eu acho que você poderia dizer. O lugar não estava muito danificado e o interior parecia ser dos anos 70 ou 60. Havia ainda toalhas sujas de sangue lá, era muito sinistro. De qualquer forma, ficamos mexendo por algumas horas e assustando um ao outro até que tivemos que ir embora. Antes de sairmos, mexemos com o extintor de incêndio que estava lá. Enquanto todos estavam no centro do hospital, eu saí para respirar no corredor com a janela por onde entramos. Eu estava no final do corredor e vi uma figura pálida e esguia em um vestido de hospital azul sair pela janela enquanto me olhava. Ele parecia cansado e doente. Eu congelei e gritei. Saímos assim que ele apareceu. Realmente não sabia o que pensar, mas nunca vou esquecer o quão incrivelmente assustador foi. Eles moravam em Connecticut, onde eu cresci. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Era logo após o falecimento de Ed Warren ou não muito tempo depois. Meu pai e eu estávamos hospedados na casa da minha tia uma noite. Era uma casa de 2 andares, onde minha tia e meu tio, bem como minha prima, seu marido e seus 2 filhos, todos viviam. Era uma casa nova que eles tinham acabado de construir e se mudar alguns meses antes. Soube disso mais tarde. Nos dias anteriores àquela noite, minha tia estava tendo sonhos estranhos em que um garotinho aparecia em seus sonhos quase todas as noites, ou pelo menos ela pensava que eram sonhos, e a conduzia para fora da cama. Minha tia contou que, fora da casa, havia uma luz muito brilhante que brilhava através das janelas a ponto de ela não conseguir ver nada do lado de fora, e o garotinho tentava levá-la para fora. Minha tia era encontrada de manhã pelo meu tio em vários lugares da casa, no chão do banheiro, na sala de estar, até na garagem uma vez. Eles assumiram que minha tia estava sonâmbula. Então, naquela noite, por volta das 2 da manhã, todos ouviram um grito alto vindo da sala de estar no andar de cima. Meu pai, minha tia, meu tio e eu acordamos e corremos para cima, pois parecia que alguém estava ferido. Chegamos lá e minha prima e seu marido estavam na sala de estar, e o filho deles, que era cerca de 2 anos mais novo que eu, estava sentado em uma cadeira de balanço de costas para nós. Minha prima e o marido estavam apavorados. Meu pai e meu tio se aproximaram do meu primo para ver o que estava errado. Meu tio tocou seu ombro e ele virou a cabeça, que estava vermelha brilhante, com os olhos injetados de sangue e a pele começando a ficar com um tom acinzentado estranho. Quando tentaram perguntar o que estava errado, ele começou a falar em uma língua estranha que depois descobrimos ser latim, enquanto balançava na cadeira para frente e para trás. Ele era conhecido por ser um brincalhão, então meu tio e o marido da minha prima acharam que ele estava fazendo uma brincadeira e tentaram tirá-lo da cadeira. Quando tocaram novamente, ele soltou outro grito alto, novamente em latim, e seus olhos começaram a revirar para trás. Todos nós estávamos apavorados, sem saber o que fazer. Minha prima pegou um copo de água, achando que talvez ele estivesse sonâmbulo, e jogou nele. Ele apenas riu com uma voz profunda e aterrorizante. Minha tia, que era muito religiosa, mantinha crucifixos e estátuas de anjos, além de água benta na casa.
Ela correu para pegar a água benta, pois naquele ponto percebemos que algo muito estranho estava acontecendo. Meu pai e meu tio o seguraram no chão enquanto ele chutava e tentava lutar. Minha tia esfregou a água benta nas mãos. Quando minha prima levantou a camisa do meu primo, minha tia colocou a mão nas costas dele, o que literalmente o queimou. Deixou uma marca de queimadura do tamanho exato da mão dela nas costas dele. Ele gritou por alguns segundos antes de desmaiar. Eu estava lá, paralisado de medo, apenas absorvendo tudo aquilo. Com ele desmaiado e sem saber o que fazer, chamamos a polícia. Devia ser por volta das 3 da manhã. A polícia veio com os paramédicos e conversou com todos nós, enquanto os paramédicos verificavam meu primo para ver se ele estava bem. Ele acabou acordando, e eles disseram que ele estava bem, exceto pela marca de queimadura nas costas. Sem saber o que fazer, a polícia recomendou que ligássemos para a Sra. Warren, já que ela era uma famosa investigadora paranormal e morava ali em Connecticut. Ninguém foi dormir naquela noite, e meu pai e eu saímos mais tarde pela manhã. Não estava presente na próxima parte, mas cerca de uma semana depois, minha tia ligou para a Sra. Warren, contou o que aconteceu e a convidou para a casa. Aparentemente, Lorraine sabia do que se tratava a casa antes mesmo de pisar lá. A nova casa foi construída em um terreno que abrigava algum tipo de portal para outra dimensão, como ela colocou. O garotinho nos sonhos da minha tia estava tentando levá-la para fora através do portal, porque se um humano entrasse no portal, ele ficaria aberto o suficiente para que demônios pudessem entrar e sair constantemente. Aparentemente, conseguiu passar e foi capaz de possuir meu primo porque ele não era forte o suficiente para lutar. Lorraine acabou realizando uma operação de sessão espiritual e limpeza da casa para se livrar de tudo e fechá-la permanentemente. Eles continuaram morando naquela casa por cerca de mais 8 anos sem nenhum problema antes de vendê-la e se mudarem para outro estado. Mas eu nunca mais dormi lá novamente. Até hoje, realmente não tenho muitos detalhes além do que me foi contado, mas aquela noite ainda me assombra. Eu cresci em uma fazenda de 8 quartos com meu pai e 2 irmãos. Eu cresci e me mudei. Sempre tínhamos quartos extras não utilizados devido à idade da casa e todo esse espaço extra, havia sempre uma espécie de sinistro, como alguém se esgueirando nas sombras. Se eu precisasse tomar um copo d'água no meio da noite, eu olhava para o chão o tempo todo porque tinha medo do que poderia estar olhando para mim dos cantos escuros dos quartos, corredores e até mesmo das janelas e espelhos eram evitados porque eu não tinha certeza do que veria olhando de volta para mim. Quando eu tinha cerca de 12 anos, questionei por que o quarto que costumava ser meu berçário estava trancado por fora. Eu não achava estranho antes, meu pai precisava de um quarto para armazenamento e eu imaginei que ele só queria me manter longe. Eu levei isso até ele um dia, perguntando o que era tão importante lá dentro que ele precisava me manter fora, mesmo que eu não fosse mais uma criança. Era uma mentalidade típica de um garoto de 12 anos. Acontece que eu não estava totalmente correto sobre a fechadura. Meu pai, com uma expressão muito séria, me sentou e respondeu à minha pergunta. Quando eu era bebê, por volta de 1 a 2 anos de idade, eu dormia neste quarto de berçário no segundo andar ao lado do quarto do meu pai. Este quarto foi pintado pela minha irmã especialmente para mim, com personagens do Ursinho Pooh e nuvens fofas, o tipo de coisa que eu olho para trás e aprecio o esforço e a criatividade que foram tão admiráveis. Eu tinha uma foto de mim sorrindo para o Pooh na parede enquanto estávamos arrumando, mas eu não sou tão habilidoso com tecnologia para descobrir como vincular essa foto. Mas de qualquer forma, eu estava neste berçário, no meu berço, novamente ao lado do quarto do meu pai, na idade perfeita para ficar sozinho todas as noites. Embora meu pai fosse acordado por mim todas as noites, eu estava acordado chorando, ele já havia criado 4 filhos antes de mim, então ele não estava cometendo erros de pais de primeira viagem que de outra forma estariam em questão. Ele pensou que provavelmente era a mudança para ficar no meu quarto em vez de ficar no dele que causava meu desconforto noturno. Ele considerou trazer meu berço de volta para o quarto dele, mas é claro que o berçário estava pronto para usar. Eu apenas me formei por um tempo quando eu chorava de terror, ele vinha e me verificava, apenas para descobrir que nada estava errado no sentido de estresses presentes, como temperatura, troca de fraldas, fome ou sede.
Ele ficaria comigo até eu pegar no sono novamente ou deixaria as luzes acesas para me fazer sentir mais seguro e depois voltaria para o quarto dele para descansar de verdade. Uma noite, depois de finalmente cansar do meu sofrimento, ele decidiu acampar no chão do meu berçário para ver se conseguia descobrir o que estava errado, mas principalmente para tentar dormir a noite toda. Esta foi a última vez que alguém dormiu lá. Eu consegui cochilar agora que não estava mais sozinho. Ele, por outro lado, estava se revirando no chão de madeira, não confortável o suficiente para dormir. Enquanto ele estava deitado lá no chão, pensando na situação, bum, 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 ele foi sacudido em pé por alguns golpes maciços nas tábuas do chão sob ele, centrados diretamente em suas costas, como se alguém no primeiro andar tivesse um trampolim de baterias mirado no teto. Seu primeiro instinto foi correr escada abaixo e verificar se havia intrusos. Ele é um homem de lógica, corajoso e pronto para defender sua família. No entanto, quando ele chegou lá embaixo, as luzes estavam apagadas, não havia ninguém lá embaixo, porta da frente trancada, janelas trancadas, nenhum sinal de entrada forçada, ninguém mais morava lá conosco, nosso vizinho mais próximo estava na estrada a 1/4 de milha de distância e por que eles iriam invadir apenas para bater no teto? Quanto mais ter isso mapeado onde meu pai estaria dormindo no meu berçário e a força dos golpes, isso não era normal. Após esse evento, meu pai trouxe meu berço de volta para o quarto dele e eu consegui dormir sem gritar ou chorar além de precisar trocar de fralda ou algo normal. Ele trouxe a Bíblia para o berçário como medida extra e expulsou qualquer mal que possa ter se convidado para lá. Ele trancou aquele berçário e só usava para armazenamento depois disso, e só entrava durante o dia. Até hoje, aquela velha fechadura ainda está na porta, como se uma fechadura mantivesse os espíritos trancados lá dentro e eu fingisse que essa experiência nunca aconteceu. Ele não conseguia racionalizar o suficiente para fazer mais nada. Achamos que a entidade era maligna e maliciosa e meu pai tentou me proteger, isso só a deixou mais irritada. Enquanto eu crescia naquela casa, eu tinha dificuldade para dormir em qualquer quarto sozinho. Muitas noites, eu acabava correndo para o sofá na sala de estar, ligando a TV e assistindo Disney até adormecer, mas mesmo assim eu não estava totalmente confortável. Sempre parecia que havia olhos em mim. Havia muitos mais eventos inexplicáveis naquela fazenda, mas este foi o encontro mais direto com o mal que meu pai já teve. Há cerca de 15 anos, eu morava com minha ex-namorada, minha irmã e seu marido em uma casa antiga não muito longe da cidade. Nas primeiras semanas de moradia lá, coisas estranhas aconteciam regularmente, luzes se apagavam aleatoriamente, barulhos no andar de cima. Em certo momento, uma das janelas dos fundos da casa estava cortada como se alguém tivesse tentado quebrá-la com cortadores de vidro, mas desistiu. Coisas sinistras assim. Isso já era ruim o suficiente, mas as coisas ficaram bem graves com o tempo. Uma semana em particular foi uma loucura. A primeira coisa que aconteceu foi numa terça-feira à noite. Todos estavam trabalhando e eu estava em casa sozinho assistindo televisão quando notei que nosso gato estava agindo de forma muito estranha, encolhido num canto e arqueado como se estivesse assustado. Quando me levantei, a eletricidade da casa acabou e ficou tudo completamente escuro. No mesmo instante, ouvi passos muito altos correndo escada abaixo na minha direção. Levantei-me e me preparei para o que quer que fosse, mas não havia nada lá. Reuni coragem e saí para o jardim da frente para verificar se as luzes das outras casas estavam acesas, mas a minha era a única escura. Fui até o quadro de fusíveis e redefini o disjuntor e tudo voltou ao normal. Alguns dias depois, acho que numa quinta-feira, estávamos todos na sala de estar assistindo a um filme comendo pizza, com as luzes acesas e uma boa atmosfera na casa, quando do nada, ouvimos um estrondo enorme lá em cima. Subimos para verificar e eu fui para nosso quarto e vi o meu criado mudo no meio do quarto. Mas o pior e último acontecimento foi num sábado à noite, e eu nunca vou esquecer isso, ainda me dá arrepios quando penso sobre isso. Fomos para a cama, tudo normal, assistimos um pouco de filme e dormimos. Acordei de frente para a parede e olhei para o despertador. Marcava 3h13. Virei-me para voltar a dormir e vi minha ex parada no meio do quarto, confusa. Comecei a me sentar e perguntei o que estava acontecendo, mas ao começar a me sentar, percebi que minha ex estava dormindo na cama ao meu lado.
Uma onda de medo passou por mim e fiquei congelado no lugar. Meus olhos se ajustaram e eu mal consegui distinguir a figura de uma jovem com um vestido de noite com um personagem de desenho animado nele, completamente encharcada, com a cabeça baixa olhando para o chão. Eu podia ouvir as gotas de água no carpete e fiquei lá sentado, completamente chocado. Não podia acreditar. Depois de alguns segundos, ela meio que se desfez, desapareceu diante dos meus olhos. Levantei-me, acendi as luzes internas e tentei me convencer de que era apenas um terror noturno ou algo assim, mas o problema era que havia uma mancha molhada exatamente onde ela estava parada. Eu me mudei logo depois disso, e ainda consigo imaginar ela até hoje. Foi a coisa mais assustadora que já experimentei. Agora não tenho certeza se compartilhei isso aqui antes, mas foi interessante uma das razões pelas quais minha esposa e eu não vamos mais ao drive-thru tarde da noite. Anos atrás, nosso McDonald's era uma loja 24 horas, já que minha esposa trabalhava até as 3 da manhã e eu estava no mesmo horário de sono dela para que ela não se sentisse sozinha. Por volta das 4 da manhã, estávamos com fome e decidimos pegar algo para comer. Fizemos o pedido e estávamos esperando na janela quando vimos esse cara se aproximando. Uma sensação horrível começou a tomar conta de mim, um sentimento de desespero e terror. Eu queria fugir do nosso carro e correr pela minha vida. O cara simplesmente caminhou casualmente até o restaurante. Quando passou sob o poste de luz, vi essa coisa flutuando atrás dele. Era assustador. Tinha cerca de 2 metros de altura, todo preto, exceto por um grande rosto branco. O rosto tinha olhos escuros afundados e vários dentes pontiagudos aparecendo entre os lábios. Tinha braços compridos com mãos com garras nos ombros do homem e abaixo dos quadris simplesmente se dissipava, então realmente não tinha pernas. Minha esposa não disse nada e geralmente é insensível ao paranormal, então eu não esperava nada dela. Mas, quando o homem saiu da luz, a coisa desapareceu da vista e ouvi os travamentos das portas do nosso carro. Olhei para minha esposa, que estava pálida e com os olhos arregalados, e ela apenas disse, "Me diga que você viu isso." Confirmei e apenas observamos o cara continuar caminhando para o restaurante. Ver aquilo foi assustador, mas o fato de minha esposa também ter visto foi absolutamente aterrorizante. Quando eu tinha 13 anos, fiz babysitting para uma garotinha chamada Emma, uma das crianças mais doces que você pode imaginar. Eu era uma babá regular para ela, tanto que quando eu não pude cuidar dela por alguns meses, ela chamava todas as outras babás pelo meu nome. Isso aconteceu depois que voltei a ser a babá regular dela. Era por volta das 10h30 da noite, eu já havia colocado a Emma na cama e estava zapeando pelos canais. A casa estava organizada de forma que a metade da frente fosse de conceito aberto, a sala de estar, sala de jantar e cozinha ficavam lado a lado. Entre a sala de estar e a sala de jantar havia uma porta aberta para a metade de trás da casa. Em uma ponta estava o quarto da Emma, na outra ponta o quarto dos pais, com o banheiro conectado ao quarto dos pais. Enquanto estava sentada no sofá, ouvi algo correr pelo corredor em direção ao banheiro. Supondo que fosse apenas a Emma indo ao banheiro, deixei para lá por alguns minutos e ouvi os passos voltando pelo corredor. Eventualmente, me virei para dizer a ela para voltar e se certificar de ter dado descarga, já que não tinha ouvido, mas só vi as pontas de cabelo preto que haviam passado pela porta aberta. Aqui está o problema, Emma é loira. Rapidamente me levantei e corri para o quarto da Emma, abrindo a porta. A luz noturna dela era brilhante o suficiente para eu enxergá-la enquanto ela se sentava e me olhava, esfregando os olhos confusa. Perguntei se ela tinha ido ao banheiro, e quando ela balançou a cabeça, dei uma olhada rápida em seu quarto, verificando embaixo da cama e olhando rapidamente no armário. Não vi nada, apenas disse a Emma que estava verificando por monstros. Conversei com Emma até ela dormir, dizendo boa noite, e quando saí do quarto, deixei a porta um pouco aberta. Comecei a me afastar, mas parei quando ouvi Emma falar. Pensando que ela ia me perguntar algo, me virei para ouvir apenas para ouvir. Ele deveria ter dito alguma coisa, não assustar ela. Eu realmente gosto dela. Não disse nada para a mãe sobre isso e continuei a cuidar da Emma até que eles se mudaram. Sempre fiz um esforço depois disso para incluir o ser, se Emma estivesse desenhando, um lugar extra era preparado.
Parecia deixar Emma feliz e, felizmente, nada mais me assustou novamente. Antes de meu pai vir para a América do Norte, ele estava praticando para se tornar um padre. Em algumas culturas, é amplamente acreditado que um padre também deve aprender e realizar exorcismos. É uma coisa muito antiga, mas ainda muito prevalente. Meu avô costumava realizá-los, e meu bisavô também. Meu pai me contou algumas de suas histórias. Elas são bastante fascinantes. Eu cresci em um ambiente católico fervoroso, mas não sou muito religioso. Eu gostaria de acreditar em fantasmas, mas nunca vi um. Então, naturalmente, quando meu pai contava suas histórias, eu era meio cético. Uma coisa que meu pai costuma enfatizar é que eu puxei a ele. Ele acredita que tenho um dom como ele. Costumava me dizer que era tão bem-sucedido com os exorcismos porque tem uma espécie de sexto sentido e pode sentir, ouvir e tocar no sobrenatural. Ele consegue entender um pouco eles. Eu, por outro lado, não consigo fazer isso. Meu dom estranho é ser capaz de sonhar vividamente com coisas e tê-las acontecendo pouco depois. Parece déjà vu, mas sei o que está prestes a acontecer. Sei que é mais comum do que as pessoas pensam, então não dou muita importância a isso. Um dia, quando eu tinha cerca de 14 anos, meu pai recebeu uma ligação telefônica. Era um conhecido que sabia do meu pai e de seu trabalho em casa. Vale ressaltar que meu pai agora se tornará um terapeuta, meio oposto a um padre em minha mente, e não fazia exorcismos há provavelmente uma década, que eu saiba. Uma parte, meu pai também foi liberal na criação. Minha mãe era enfermeira e sempre estava trabalhando, então passávamos muito tempo com ele. Entre mim e minhas duas outras irmãs, era meio que cada um por si. Se minha mãe estivesse lá, ela teria dito para o meu pai de jeito nenhum. Então, meu pai atendeu a ligação, concordou com o trabalho e então olhou para mim. Ele anunciou que eu o acompanharia porque tem o dom dele e ele quer que eu entenda o que ele faz. Tudo bem, pensei eu. Chegamos a uma casa grande em um bairro mais rico da nossa cidade e eu já me senti mal do estômago. Não consigo explicar o sentimento. Era como se, no momento em que entrássemos na garagem, eu estivesse enjoado e em pânico sem motivo. Era uma casa normal, nada fora do comum. Eu disse ao meu pai como me sentia, e ele me disse baixinho que iríamos entrar. Havia um casal na casa dos 40 anos. Eles não tinham filhos, apenas os dois. O marido abriu a porta, e a primeira coisa que notei foram as olheiras dele. A segunda coisa que notei foi que a casa não tinha luzes acesas dentro. Depois de entrarmos, senti como se o ar da casa estivesse sendo sugado dos meus pulmões. Eu não sei, é como se você colocasse sua boca em um aspirador de baixa potência. Foi muito estranho. Eu nunca tinha sentido isso antes. Meu pai montou um pequeno altar na sala de estar deles e rezou para ele. Depois, ele e o marido foram para cima ver a esposa por algum motivo estúpido. Eles me deixaram sozinho lá embaixo na sala. Estava escuro porque as luzes deles estavam apagadas, e eu estava sentado no sofá deles. De repente, senti como se dedos estivessem cutucando minhas costas, como de forma viciosa, como pessoas com unhas compridas simplesmente cutucando minhas costas para chamar minha atenção. Agora, eu estava em um sofá encostado na parede, então minha dedução foi, como isso poderia estar acontecendo? Naturalmente, eu estava com medo demais para olhar, então simplesmente me levantei e saí da sala sem olhar para trás. Eu entrei na cozinha, e senti os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Eu sentia como se houvesse pessoas atrás de mim falando baixinho para não me incomodar. Parecia que dois homens e uma mulher estavam falando, mas meu pai e o casal estavam lá em cima, e não parecia ser eles de qualquer maneira. Eu estava com muito medo de me mexer, então apenas fiquei olhando para a geladeira por uma eternidade. Meu pai voltou para baixo depois de um tempo, e contei a ele o que aconteceu. Ele foi simpático e me disse para rezar enquanto me levava de volta para cima com ele. Eu estava com medo demais de ficar sozinho. Ele me levou para o quarto principal da casa, e vi a esposa pela primeira vez. Ela parecia pequena e frágil, deitada em uma cama king size com 4 postes.
As cortinas estavam todas fechadas, e a única luz vinha das velas que meu pai acendeu. Ela não me reconheceu. Seu marido estava sentado no canto do quarto, quieto. Meu pai me colocou em uma cadeira ao lado do marido, e nós assistimos meu pai juntos. Ele estava rezando sobre o corpo da esposa, e ela de repente se sentou na cama gritando. As cortinas do quarto se abriram todas de uma vez. Meu pai e o que sobrou dessa mulher estavam apenas se encarando olho no olho. O marido, em pânico, basicamente me pegou no colo e me levou para fora do quarto. Eu fiquei parado no corredor enquanto ele voltava para sua esposa e meu pai. Depois de ver aquilo e experimentar o que fiz lá embaixo, eu estava apenas tentando não sujar completamente minhas calças e estava irritado com meu pai por pensar que era uma boa ideia trazer uma criança para essas coisas. Eu não me sentia sozinho no corredor, então basicamente apenas sentei no chão e tentei pensar em estar em outro lugar. Meu pai eventualmente saiu do quarto e não falou nada. Ele não disse nada realmente para o marido, apenas deu instruções sussurradas, e nós saímos. Eu não vi a mulher novamente depois disso. Minha mãe estava furiosa com meu pai naquele dia por me trazer junto. Quer dizer, foi irresponsável, e eu gostaria de pensar em mim mesmo como menos cético. Até hoje, não tenho certeza do que experimentei. Meu pai não fez nenhum exorcismo desde então.